E aí galera, beleza? Hoje eu trouxe aqui uma questão do IME de 2019. É uma questãozinha de geometria analítica. Envolve também geometria plana, mas coisa básica, só área de um polígono, de um paralelogramo no caso. E bora lá. Basicamente, essa questão ela nos dá uma função f de x, que é igual a raiz de x menos a. A questão diz também que a é um número real positivo. Isso significa então que a pertence ao conjunto dos reais não negativos, não nulos. Além disso, a questão também nos diz que x é maior ou igual que a. Bom, o que isso quer dizer? X ser maior ou igual que a significa que o menor valor que x pode assumir é a. E se ele assumir esse valor, quando a gente substituir aqui na função, a menos a vai dar zero. Então, o menor valor da função f de x é zero. Então, a gente poderia escrever, por exemplo, que o domínio da função f de x vai de zero até o mais infinito. Aberto, o mais infinito. Esse seria o domínio da função f de x. Basicamente, a questão também nos dá uma reta S. Essa reta S ela é secante ao gráfico da função f. E também fala de uma reta t. Essa reta t é tangente ao gráfico da função f. E outra coisa, outra informação também, é que a reta t é paralela à reta S. Tudo bem? A outra informação que a questão dá é que S é secante a f. Logo, ela intercepta o gráfico de f em dois pontos. E a gente tem as coordenadas desses dois pontos. A questão ela informa, né? Ela fornece as coordenadas desses dois pontos. S é secante a f no ponto 2A, f de 2A. E o outro ponto que ela é secante a f é nas coordenadas 5A e f de 5A. Mas não necessariamente você precisa construir o gráfico da função f de x. Isso não é necessário construir o gráfico da função f de x, porque aqui a gente só vai precisar ter a ideia do que é uma secante e do que é uma tangente. Então, por exemplo, se você tem uma curva qualquer, uma reta secante a essa curva, é uma reta que intersecta o gráfico, essa curva, em dois pontos. Essa reta R aqui é secante a essa curva. E eu tenho também uma reta, não ficou tão bonito, né? Mas uma reta T tangente a essa curva, ou seja, intercepta essa curva em um único ponto. Basicamente essas ideias que a gente tem que ter, então não necessariamente a gente precisa construir o gráfico da função f de x. O valor de A, ela quer saber o valor de A em unidades de comprimento. Para isso, ela nos fornece o valor de uma área. Essa área dessa figura geométrica é raiz de 2. Raiz de 2 unidades de área. Beleza? Provavelmente vai aparecer a questão aí para vocês no vídeo. O texto da questão. Que figura é essa, né? Como que a gente sabe? A questão também fornece. É uma figura formada pela reta S, pela reta T, que é paralela à reta S, e também por outras duas retas. Uma reta x igual a 2a e a outra reta x igual a 5a. Ou seja, se a gente fosse escrever aqui, né? Esse é o eixo x, o eixo da 0,5, e esse aqui seria o eixo y, o eixo das coordenadas. E basicamente você tem uma reta S. E eu não preciso saber o gráfico de f de x, tá? Não necessariamente. Só que a questão é que já sabe que f é uma curva, e isso importa. O importante mesmo é que a reta S intersecta essa curva em dois pontos, né? O ponto 5A. F de 5A é simples, tá? É fácil você ver aqui. Se você substitui 5A em x, vai ficar 5A menos A, que dá 4A. Raiz de 4A é 2 raiz de A. Então você coloca aqui. Essas são as coordenadas do ponto P. É onde a reta S intercepta o gráfico da função f. E seguindo a mesma lógica que a gente fez pra cá, né? Analogamente, f de 2A, 2A menos A, dá A. Então, seria a raiz de A. Agora a gente vai construir aqui a reta T. A reta T, ela é paralela à reta S. Não ficou tão paralela assim, mas dá pra ter uma ideia. E a reta T intercepta o gráfico em um ponto. Esse ponto não interessa pra gente agora, pelo menos para construir aqui, as coordenadas dele.
Mas o que interessa pra gente são as outras duas retas, tá? Essa reta aqui é a reta T. E ele fala de outras duas retas. As retas x igual a 2a e x igual a 5a. E aqui é o x valendo 5a. Essas são retas perpendiculares ao eixo x, tá? Então eu tenho duas retas. Uma reta perpendicular ao eixo x, que vale essas duas retas. Bom, então eu tenho uma reta, sei lá, T, S, vou chamar de R, vou chamar de Q, por exemplo. Ele dá essa área desse paralelogramo, conseguem ver esse paralelogramo aqui? Ele diz que a área dele é raiz de 2 unidades de área. Esse paralelogramo. Agora que você já tem uma ideia do que a questão pede, que é o valor de A, é o seguinte: a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, tá? Base vezes a altura. A gente pode pensar, esse paralelogramo está meio de lado, né? Se você perceber, está meio na diagonal. Se você virar ele, tá? Então você tem aqui a altura desse paralelogramo e aqui você tem a base do paralelogramo. Tá? Então a base e a altura, né? Ele só está de lado. A altura fica fácil, né? 5A menos 2A. 3A é a altura do paralelogramo. E a gente tem a ordenada desse ponto, que vale raiz de A. Mas a gente não tem a ordenada desse ponto aqui. E esse ponto pertence à reta T. E a gente precisa dessa ordenada porque se a gente tem y de t menos raiz de A, isso é exatamente a base do nosso paralelogramo. Y de t menos raiz de A. Ou seja, a gente precisa da ordenada desse ponto. Tá, beleza, gente. A gente já sabe que o f de 2A é raiz de A e o f de 5A é 2 raiz de A. Basta você substituir 5A no lugar de x aqui, tá? É o seguinte. O que a gente tem que ver aqui é que T, a reta T ela é paralela à reta S. O que significa? Significa, se você tem um pouco de conhecimento de geometria analítica, retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Então eu posso afirmar que o coeficiente angular de T é igual ao coeficiente angular de S. Beleza? E o coeficiente angular de uma reta é dado pela tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo X. Então, se eu tenho aqui um gráfico, né? Eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, e eu já tinha desenhado antes, né? A reta S, e a gente tem dois pontos. Com dois pontos, uma reta, a gente consegue calcular o seu coeficiente angular. 5A menos 10, 5A 2 raiz de A, e o ponto Q, e um outro ponto, com coordenadas 2A e raiz de A. Veja que eu tenho as coordenadas desses dois pontos e eu quero saber a tangente desse ângulo. Por que saber a tangente desse ângulo? Porque a tangente desse ângulo é justamente o valor do coeficiente angular dessa reta S. Só que, ó, eu vou poder construir um triângulo bem aqui. Por quê? Porque se você perceber, eu consigo ter esse cateto aqui, vale raiz de A, né? Só você pegar 2 raiz de A menos raiz de A, vai dar raiz de A. E esse outro cateto eu também tenho, né? Esse aqui é 5A e aqui é 2A, então esse cateto vale 3A. E esse ângulo, ele é congruente a esse por correspondência, né? É só você ver que são duas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui eles são iguais. E eu vou dizer que eles valem θ. Beleza? A tangente desse ângulo, então a tangente de θ, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é raiz de A e o cateto adjacente é 3A. A tangente de θ, raiz de A sobre 3A, é justamente o valor do coeficiente angular da reta S. Então a gente pode dizer que isso aqui é igual a raiz de A sobre 3A. Beleza, voltando aqui, galera, a gente vai continuar os cálculos, né? O quadro é pequeno, então por isso que eu tive que apagar. Beleza, a gente já tem um coeficiente de T. Vocês lembrem que o que a gente está procurando é o y de T daquele polígono. Lembrem daquele polígono que eu tinha, aquele paralelogramo que eu tinha desenhado aqui? A gente estava procurando esse ponto. Estava procurando o y de T desse ponto, né? Que esse ponto ele pertence à reta T. E a gente queria saber o y, né? Que assim a gente encontraria a base do nosso paralelogramo. Então é muito importante nessas questões de IME, de ITA, a gente saber o que está fazendo, porque aí assim a gente vai procurar aquilo que a gente quer. Isso pode parecer óbvio, mas
é necessário, né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer as questões por causa disso. A gente pode escrever uma equação que represente a reta π dessa forma. Raiz de a sobre 3a, que multiplica x, mais em q, beleza? Coeficiente angular da reta t, coeficiente linear da reta t. O coeficiente linear da reta t é o ponto em que a reta t intersecta o eixo das ordenadas, beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora? Lembrem lá que a reta t é uma reta tangente à função f de x. Para uma reta tangente, significa que elas possuem um único ponto em comum. Que nesse ponto em comum, o y desse ponto P, ele é igual tanto para a função f quanto para a função t. Deu para entender aqui? Vou fazer um exemplo. Uma reta R e uma reta S, tal que R é descrita pela função a1x mais que 1, e a reta S é descrita pela função a2x mais que 2, e elas se intersectam em um único ponto, P, x0, y0, por exemplo. Isso é claro no plano cartesiano, a gente pode fazer um plano cartesiano aqui. Perceba que esse ponto ele possui um y0, e esse y0 é comum à reta S e à reta R. É a mesma ideia que eu estou apresentando aqui, é a ideia que a gente vai utilizar aqui. Já que a reta t é tangente à função f, então elas possuem um ponto em comum, eu posso igualar essas funções. Nesse caso aqui, o que eu estaria fazendo é que o y de s é igual ao y de r, e eu poderia igualar essas funções, né? O a2x mais q2 é igual ao a1x mais q1, né? E o x que eu iria encontrar é justamente esse x0 aqui. Deu para entender? Então eu vou utilizar essa mesma ideia, só que aplicada a essa função e a essa função. Esse é o meu apagador, tá? Se você não tem um apagador em casa, vocês podem utilizar um pano. Agora que a gente já tem essa ideia, né? A gente já pode igualar essa função a essa função. Então, raiz de a sobre 3a x mais q, que é a função da reta t, é igual a raiz de x menos a, que é a função f de x. A partir disso, a gente pode continuar, né? Agora é muita álgebra. A gente pode elevar os dois lados ao quadrado. Então, um raiz de a sobre 3a x mais q, isso aqui ao quadrado. E raiz de x menos a ao quadrado é x menos a. Tudo bem? Eu levei os dois lados da equação ao quadrado. Eu vou apagar. Aqui no primeiro membro a gente tem um produto notável, quadrado do primeiro. Aí eu já vou continuar desse lado aqui, tá? Quadrado do primeiro, a sobre 9a ao quadrado, x ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que eu vou escrever dessa forma, 2q raiz de a sobre 3a vezes x, mais o quadrado do segundo. Isso tudo é igual a x menos a. A gente tem isso e a gente vai continuar aqui. A gente vai simplificar isso aqui, beleza? Então aqui, ó, esse a vai com esse quadrado. Então a gente tem 1 sobre 9a, multiplica x quadrado, mais 2q raiz de a sobre 3a, x, né? Tem que ter esse x multiplicando. E veja só, aqui você já teria que ter um olhar aguçado e já perceber que isso é uma equação do segundo grau em x. Acho que dá para perceber isso, né? Você tem um x ao quadrado, aqui você tem um x, aqui x também. Enfim, a e q são constantes. O x aqui é a variável. Por isso a gente percebe que isso é uma equação do segundo grau. Então eu vou passar esse x menos a pro primeiro membro dessa forma. X, quando vai pro primeiro membro, ele fica negativo, mais q ao quadrado. E o menos a, quando vai pro primeiro membro, ele fica positivo, isso é igual a zero. Então perceba que aqui a gente tem uma equação do segundo grau em x, basta colocar o x aqui em evidência. Então fazendo isso, né? Tem 1 sobre 9a x quadrado. E aí colocando x em evidência, tem 2q raiz de a sobre 3a menos 1, x menos 1. Isso aqui a gente só repete. Então, só lembrando, né? O que é isso? O que representa isso aqui? Essa é uma equação do segundo grau e os resultados dessa equação do segundo grau a gente chama de raízes. O valor dessa raiz, porque nesse caso tem que ser só uma, né? É nada mais nada menos do que a abscissa daquele ponto de interseção da função f com a reta t. Lembrem disso.
Então, o resultado dessa equação é justamente a abscissa daquele ponto. Se eu sei que se eles se intersectam em um único ponto, então eu só tenho uma abscissa. Se isso aqui é uma equação do segundo grau, para ela ter somente um resultado, ou melhor, dois resultados iguais, o discriminante da equação tem que ser igual a zero. Vocês lembram mais da equação do segundo grau? Quando o discriminante é igual a zero, as raízes são iguais. Reais e iguais. Então a ideia aqui é pegar essa equação e considerar que o discriminante é igual a zero. Tudo bem? Que o discriminante dessa equação tem que ser igual a zero para que tenha apenas um resultado. Então a gente vai aplicar, né? B ao quadrado menos 4ac. Esse aqui é o coeficiente B, então a gente pega esse mesmo valor aqui, esse aqui radiado, sobre 3a menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é esse aqui, 1 sobre 9a, vezes c. Quem é c? São esses termos aqui, ó. Você vê que é uma constante, dá uma constante. É o coeficiente c, né? Tem independente, que é o quadrado mais a. Beleza? Isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza? O discriminante deve ser igual a zero. E perceba que agora eu só tenho a e q. Né? E lembrem lá que a reta t ela é descrita por uma função da seguinte forma. Ou seja, o que eu quero é justamente o valor de q, termo independente da função de t. E aqui eu consigo deixar q em função de a. É justamente isso que a gente quer, né? Deixar tudo em função de a para no final igualar a área daquele paralelogramo e assim encontrar o valor de a. Então por isso que eu quero q em função de a e eu vou conseguir a partir dessa equação. Beleza, o que a gente pode fazer aqui? Produto notável. Bora lá, o que eu vou fazer aqui? Esse a vai com esse quadrado. E a gente pode deixar todos eles com o mesmo denominador, né? Só fazer o seguinte, 4 quadrado sobre 9a menos 4. Aí, olha só, para eu deixar eles com o mesmo denominador, eu multiplico aqui por 3. Só que se eu multiplicar o denominador por 3, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, isso aqui é radiar sobre 9a. O 1 eu posso escrever como sendo 9a sobre 9a. E aqui já está no denominador 9a, né? Então é só repetir. Tudo bem? Como todos eles estão no mesmo denominador, eu posso só cancelar geral, né? Já que está igualado a zero. Tudo bem? Se você quiser pensar de outra forma, né? É só somar o numerador, o denominador é comum, passa multiplicando zero, é zero. Então, beleza, a gente tem isso aqui. 4q quadrado menos 12q raiz de a, raiz de 9a, menos, aí aqui faz a distributiva. Menos 4 vezes q quadrado, menos 4q quadrado. Menos 4 vezes a, menos 4a. Isso é igual a zero. Continuando, 4q quadrado vai com menos 4q quadrado. 9a menos 4a, 5a. E menos 12q raiz de a, eu passo por cima do meio, fica positivo. Ou soma 12q raiz de a vezes derivada, desculpa, cara. Aí a gente chega nisso aqui, é só isolar o q e a gente acha que tá? Vamos fazer aqui rapidão, só pra gente ter logo o valor de q. Isolando aqui, a gente tem que q vale 5a sobre 12 raiz de a. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Agora a gente tem q em função de a aí. Muito bom, velho. Matemática é muito bom. A gente tem a função de t descrita da seguinte forma, né? Raiz de a sobre 3a multiplica x e q é isso aqui, né? Se você racionalizar, basta multiplicar por raiz de a em cima e embaixo. Fica com 5a raiz de a sobre 12a, né? Isso aqui racionalizado dá isso, beleza? Tcharam! Finalmente. Agora é o seguinte, velho. A gente precisa achar o ponto da reta. Fiz a reta totalmente fora do ponto aqui. Esse ponto aqui, que ele tem a abscissa 2a. Qual é, então, o y desse ponto? Visto que ele pertence à reta t. Basta eu substituir o y desse ponto, e esse ponto pertence à reta t, basta eu substituir 2a na equação de t. Na função de t, perdão. Y é igual a raiz de a sobre 3a. O x tem a abscissa 2a, como a gente viu, mais 5a, raiz de a, sobre 12a. E o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar no mesmo denominador. Ou seja, multiplico por 4 em cima e embaixo, vou ficar com 8a raiz de a, mais 5a raiz de a,
tudo sobre 12A. 8 mais 5, 13A raiz de A, sobre 12A. Aí o A vai com o A aqui, e a gente tem que o Y desse ponto. 13 raiz de A sobre 12. Cara, que doideira, hein? Que doideira, e pronto. Basicamente, era isso. A questão, ela acaba aqui quando você acha o Y daquele ponto, né? Então, aquele ponto que pertence a T, a gente tem todas as coordenadas. A gente já tem esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui é 5A, 2 de A, lembram disso? Esse ponto aqui é 2A, raiz de A. E esse ponto aqui agora a gente tem. Ele tem a abscissa 2A também, e a ordenada é isso aqui. 13, raiz de A, sobre 12. Finalmente. Um paralelogramo, né? A área desse paralelogramo é a raiz de 2. A questão forneceu. A altura dele é 5A menos 2A, que é 3A. Isso vai multiplicar a base dele. Ou seja, raiz de 2 igual a 3A vezes raiz de A sobre 2. Tá vendo? 3 com 12 dá 4. Então eu tenho que 4 raiz de 2 é igual a vezes raiz de A. Lembrei de Aí eu posso, sei lá, elevar ao quadrado aqui embaixo. Eu vou ter 16 vezes 2. Isso é igual a ao quadrado vezes A. Ou seja, A ao cubo é igual a 32. Portanto, A é igual a raiz cúbica de 32. E se você continuar, você encontra que A vai ser 2 raiz cúbica de 4. Finalmente. 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 A vale 2 raiz cúbica de 4. Isso lá no gabarito, se eu não me engano, é a alternativa letra E. Beleza? É isso, essa foi a questãozinha aí do IME, né? Você, basicamente, a maior parte dela é álgebra. Você só precisava ter conhecimentos aqui de conhecimentos básicos sobre a equação da reta, geometria analítica, né? E é isso, né? Você aplicava aqui na área do paralelogramo e achava o valor de A, visto que ele já tinha dado a área desse paralelogramo. É isso aí. E a interpretação também, no caso desses de reta secante, reta tangente, né? Reta secante, intersecta em 2 pontos, tangente em 1. E é isso aí. 2 minutos.